Pessoal, no vídeo de hoje eu estou trazendo essa escolhedora aqui, né, com um relato que ela teve com um desencontro, né, encontro ou desencontro, pense como vocês acharem melhor, né, com o cara que ela conheceu através ali do Tico e Teco, né, aquela plataforma, aquele aplicativo, né, e daí essa conversa foi se desenvolvendo ali para o Instagram e depois para o WhatsApp, né, e daí eles foram se conhecendo, só que esse sonho que ela teve, esse desejo pelo rapaz, acabou se tornando uma desilusão, né? E daí vou colocar o vídeo aqui para vocês, né? E vou pontuar algumas coisas aqui que ela disse, né? Inclusive tem um ponto aqui que ela falou que é o que acontece bastante, né? Com a maioria das escolhedoras, né? Que fazem elas tomarem muita decisão ruim por causa disso aí. Depois eu vou falar para vocês, tá? Vou colocar o vídeo aqui e depois a gente pontua algumas coisas. Ninguém tá salvo de conhecer um doido e de achar que é um bom partido e depois pagar o preço. Por isso eu queria deixar aqui um alerta por duas situações que aconteceram comigo esse ano. Quando eu comecei a viralizar aqui no TikTok foi por conta de um vídeo que eu coloquei falando que eu abri um processo seletivo pra arrumar marido, vocês lembram? E aí viralizou e um monte de gente mandando mensagem, mas assim, a maioria sabia que era brincadeira, alguns levando a sério, enfim. Aí eu comecei a ter uma troca maior de mensagens aqui no TikTok e algumas partiam pro Instagram. Vou contar uma história pra vocês de duas pessoas que eu conheci pelo TikTok e que me fizeram ficar muito alerta. Ainda mais alerta porque eu sou muito ligeira com essas coisas. Muito alerta com a questão de que tem muita pessoa com transtorno mental não diagnosticada solta por aí. Então, mulheres e homens, a gente tem que ficar atento. E ainda mais se a gente conhece a pessoa através das redes sociais. A gente não tem nenhuma referência dela. Então você tem que ficar 3 vezes mais esperto. Primeiro desse homem, foram épocas diferentes, tá? Não sou safada. Foi assim que eu me mudei, aí o vídeo viralizou, aí ele mandou... Tinha um monte de mensagem, né? Eu não conseguia ler todas. Mas geralmente alguma, assim, né? De um homem bonito, uma mulher bonita, te chama atenção. Aí eu comecei a conversar, a conversa partiu depois de um tempo pro Instagram, aí me adicionou no Instagram e depois o WhatsApp, que é a evolução natural. E aí a gente começou a conversar, eu achei ele muito bonito. Alerta, hein? Gente, se encantar com uma pessoa porque ela é bonita é muito fora de moda. Isso eu tô aprendendo. Então, assim, mulher é muito tonta. O cara é bonito e é alto, a gente já entrega o jogo. Não pode ser assim. Beleza não é nada. Se a gente pudesse ver através da capa das pessoas, muita gente seria horrorosa. Então, isso é uma coisa que a gente tem que mudar, um conceito que a gente tem que mudar. Mas eu confesso que eu tenho fraco por homem bonito e alto. Então a gente começou a conversar no TikTok, conversa vai, conversa vem. Aí uma chamada de vídeo, aí depois duas. E eu comecei a achar que ele era uma pessoa muito problemática. Porque a gente nunca se viu pessoalmente e a gente começou a se estranhar. Na verdade, ele se estranhava comigo. Brigava por qualquer motivo. Parecia uma pessoa muito brava, assim. O dia dele não foi bom, ele despejava um caminhão. E assim, eu nunca vi o cara. A gente tava se conhecendo, conversando por chamada de vídeo há uma semana, 2 semanas. E aí, do nada, ele vinha e ele abria muita coisa da vida pessoal dele pra mim, o que ninguém deve fazer, eu já cansei de falar pra vocês. A fase de ficante é pra ficar, você não tem que falar dos remédios que você toma, você não tem que falar das dívidas que você tem, você não tem que falar do teu tio que matou tua tia, não tem que falar da tua ex que é louca, quando você paga de pensão, eu acho que as pessoas têm que dar uma segurada. E não se abrir tanto, assim, pra um ficante. E que dirá pra alguém que você tá conversando online, né? Não me conhecia. Encurtando a história pra vocês, virou um cacete, esse menino. A gente começou a brigar, porque ele mostrava que ele tinha um ciúme excessivo de uma mulher que ele não conheceu. Detalhe, a gente nunca esteve a 1 metro um do outro, nem a 50. Enfim, e ele começou a me dar sinais de que ele era desequilibrado mentalmente. E eu comecei por mais que ele fosse bonito e eu tivesse interessada, eu comecei a largar a mão e falar com ele menos. Porque assim, no fundo eu queria conhecê-lo, eu tava interessada, mas ele que tava mostrando vários motivos que eu não deveria conhecê-lo. E ele era de outra cidade, não tem nada a ver com as cidades que eu fico aqui. Ia ter que ser um investimento se ele viesse me ver ou se eu fosse vê-lo. E cada vez mais minha intuição gritava pra que isso não acontecesse. A gente tem que ouvir muito nossa intuição, principalmente as mulheres. Deus fala com as mulheres através dessa intuição que a gente tem, sabe? Por isso que fala intuição feminina e não intuição masculina. Então a gente tem que se ouvir. Aí eu vi que em 1 mês e meio de conversas quase que diárias, ele tava me estressando, com uma cobrança excessiva. Notei que ele bebia todos os dias, fica aí um alerta. Ninguém que bebe todo dia está saudável. Isso não existe. São só umas cervejinhas, é só uma dose de uísque. Não se bebe todos os dias. E eu não sou nenhuma puritana, tá? Quando é pra beber, vamos encharcar. Agora, dia de semana, a pessoa tem que beber todo dia. Comecei a ver vários motivos que era melhor não, sabe? E aí ele reagiu muito mal. Aí a gente parou de se falar. Passou umas 2 semanas, ou 3, ele voltou a falar comigo, me procurando, e aí eu aceitei as flores que ele me mandou. E, enfim, conversei por educação. Ele interpretou que aquilo ia ser uma forma da gente voltar ao contato, da gente se ligar todo dia. E veio com toda a força, falou que viria pra minha cidade, tal dia.
e eu falei que ele não deveria vir, porque eu não queria nada com ele. Ele ficou bravo de um tanto, ele foi desrespeitoso comigo e falou que viria aqui sim, ia vir pra minha cidade sim, enfim. Falou um monte de asneira pra mim, e aí eu decidi bloquear ele de tudo. Então, o que eu quero dizer pra vocês? Com certeza uma pessoa que Deus abençoe a vida dele, uma pessoa que tava em sofrimento, uma pessoa que não tá bem, que tá passando por vários problemas, e eu cheguei a considerar conhecer, trazer pra minha vida, ou ir pra cidade dele. Olha o perigo que é isso. Olha só o perigo. É um bando de gente solta aí no mundo que não tem diagnóstico, que não faz tratamento, principalmente homem, porque homem tem mais esse receio de procurar ajuda psiquiátrica, ou até de um psicólogo, não se trata e fica aí querendo relacionamento. Como é que você vai querer se relacionar com alguém se você não tá bem? E nós, aqui do outro lado, pessoas que estão saudáveis, né, com a cabeça mais no lugar, a gente pode virar vítima de um relacionamento perturbador. Então eu tive essa lição, tive outra em seguida, né, depois de um mês aí eu tive uma outra lição, mas aí eu falo em outro vídeo. Então eu só queria deixar esse depoimento aqui pra vocês. Foi uma experiência... Podia não ter sido, sabe? Podia não ter passado por nada daquilo, porque ele me estressou, eu cheguei a ficar com medo dele vir na minha cidade, sabe? Eu fiquei com medo dele, porque ele sabia onde eu trabalhava... E não precisava ter passado por nada disso se eu tivesse cortado no começo. Eu acho que assim, a pessoa começou a te dar indícios que ela não é certa da cabeça. No caso dele, com uma semana já tinha ciúme, já começou a me ligar de chamada de vídeo, somente chamada de vídeo. Isso é coisa de namorado, sabe? Uma pessoa que eu nem conheço fica me ligando direto de chamada de vídeo. Eu sou super respeitosa. Se eu vou ligar pra alguém, eu pergunto pra pessoa: oi, posso te ligar? Se a pessoa não é namorado, a gente tem que ter um respeito, sabe? Você não pode ficar à tua vontade com a pessoa. E muito menos pra falar dos seus problemas, do seu salário, da falta do seu salário, da pensão que você paga e outras intimidades, assim, que leva tempo pra você construir, sabe? Então, fica essa dica aqui pra vocês. Fujam dos doidos. No vídeo, né, ela fala que criou um vídeo, né, lá no TikTok, e nesse vídeo ela falava sobre a vontade que ela tinha de ter um homem ao lado dela para poder ajudar ela nas coisas de casa e resolver as coisas junto dela, né? Porque ela fez uma mudança, né, de um estado para outro e ela precisava de alguém para ajudar ela e ela acabou entrando numa enrascada para encontrar alguém para ajudar com ela na mudança, né? E daí, através disso, ela disse que queria fazer um processo seletivo para conhecer alguém para ser um marido para ela. Só que um monte de gente, como ela disse ali, né, não levou a sério, uns levaram a sério, outros não. E daí ela recebeu muita mensagem ali no direct dela, né? Só que observem esse detalhe, né? Esse detalhe. Ela tinha um monte de gente para escolher, para conversar, para conhecer, saber um pouco. E quem que ela escolheu? Exatamente os mais bonitos. Ela nem parou para ouvir as outras pessoas, ela não quis saber. Esse era o detalhe, entendeu? Tipo, ela disse que é caidinha em homens bonitos e altos. Então ela simplesmente falou, ó, esse é bonito e alto, eu quero, esse é bonito e alto, eu quero, esse é bonito e alto, eu quero, então eu vou conversar com esses daqui. Daí o que acontece? Foi escolher conversar com um só por ser bonito e alto e resultou nisso aí. Cara, como pode? É claro, não vou dizer que ela é totalmente culpada, né? Existe um monte de pessoas que são totalmente desequilibradas de verdade, né? Isso vai existir para ambos os lados, tanto para as escolhedoras quanto para nós homens, né? E daí cabe a nós sabermos contornar isso, né? Então, o que acontece? Mas pelo que eu vi, ela simplesmente achou a pessoa bonita e para ela foi só o suficiente, entendeu? Então aí no vídeo ela explica que o cara se mostrou muito ciumento, desequilibrado, já se abriu totalmente para ela, coisa que não é comum, que ninguém deve fazer, eu também concordo com isso que ela fala, né? Só que talvez, eu imagino que o cara quis se abrir porque talvez quisesse alguma coisa com ela, entendeu? Queria ser entendido por ela, queria mostrar que ele é uma pessoa boa para ela. Se é bom ou se não é, não sei. Cabe a ela conhecer ele e saber. Eu acho que agora não vai conhecer mais, né? Pelo que ela falou ali. E só que isso é muito comum. É muito comum as escolhedoras escolherem somente por aparência. Só. Vocês sabem, vocês não são bobos, gente. Tanto que ali em aplicativos de relacionamento, pode olhar. Aplicativos de relacionamento são 100% das mulheres indo atrás só de 15% dos homens. E quem são os 15% dos homens? São aqueles medianos? São os caras trabalhadores? São os caras honestos? Não, não são. Não são. São os caras bonitos, são os chades, são os lindos, são os caras mais top, que elas acreditam que são os melhores.
Tipo, e muitas das vezes acaba sendo fácil você se camuflar ali no meio daqueles lindos maravilhosos e ser uma pessoa terrível, ser um psicopata, sabe? Entende? Isso me faz lembrar um pouco da série The Walking Dead, né? Tipo, lá no The Walking Dead eles descobriram que quando você se fantasia de zumbi, você consegue andar no meio dos zumbis e eles, tipo, nem percebe que você é um humano normal e nem vai querer te comer ali, sabe? Te devorar. Tipo, aí eu imagino, cara, um monte de zumbi, entre aspas, misturado no meio dos chats, porque eles querem te enganar. Mas, em resumo, o que é o que elas querem de verdade, querem ser enganados. Cara, não era mais fácil, ela tinha um monte de opção. Um monte de cara que mandou mensagem. Direct. Um monte que. Pode ter certeza, tem um monte de gente boa ali. Mas o problema é que gente boa não tem a aparência que eu quero, né? Esse é o problema, né? E daí, quem é o culpado ali? É o homem ou é a escolhedora que não tá sabendo escolher? Né? E elas, inclusive, têm essa mania enorme de querer colocar a culpa no homem, cara. Meu Deus do céu. Cara, custa um pouco você olhar para dentro de si e ver que o erro tá em você, nas suas escolhas. Você fez errado. Fez errado, cara. Conversa, tudo bem, não marca encontro, vai se conhecendo aos poucos. Enquanto isso, se quiser, pode ir conversando com outras pessoas. Mas outras pessoas que têm valores igual ao seu, que querem coisas como você. Vai escolher as pessoas só por aparência? Vai escolhendo por aparência, vai dar muito certo sim. Sim, senhor. Tipo, então é isso aí, gente. Esse vídeo que eu queria mostrar pra vocês, né? Se puderem compartilhar, curtir e se inscrever no canal, agradeço, tá? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.